E aí pessoal, aqui professor Tutu com mais uma aulinha para vocês e hoje a aula é sobre mistura de soluções de solutos diferentes e que reagem entre si, ok? Meu Insta tá aí, @proftutu, qualquer coisa segue lá, manda uma mensagem e a gente vai trocando uma ideia, beleza? Então vamos junto. Gente, para começar a falar de mistura de soluções, a gente tem que lembrar o que é uma solução, certo? Então é muito importante a gente saber o que é uma solução, como calcula a sua concentração, o que tem na solução e tudo mais. Então a gente começa daqui, né? O que é uma solução? Olha só. Uma solução é uma mistura homogênea. É uma mistura homogênea. Toda mistura homogênea é uma solução. Por exemplo, temos misturas homogêneas sólidas, líquidas e gasosas. Uma mistura homogênea sólida, por exemplo, o ouro 18 quilates, né? O ouro das joias é uma mistura de metais e é homogênea. Eu tenho, por exemplo, uma mistura gasosa, que é o ar, né? Que é uma mistura homogênea com vários gases diferentes. E tenho as misturas homogêneas líquidas, por exemplo, água com sal dissolvido. É uma mistura homogênea, né? Um copo d'água com uma pitada de sal. Nós estudamos aqui, né, soluções geralmente líquidas, tá? Nosso estudo aqui é de soluções líquidas, porque são aquelas que a gente coloca em frascos, consegue misturar facilmente no laboratório, né? Então são soluções líquidas, ok? Então uma solução é uma mistura homogênea e aquela que a gente vai trabalhar aqui seria a líquida, tá? Por exemplo, água com sal. Agora, o que é que tem numa solução? Então, quando eu estou preparando ali a minha solução de água com sal, né? Imagina aqui que eu tenho um frasquinho, daí eu coloco água, né? Água e coloco sal, correto? Bom, a gente repara aqui que a gente tem a água, que nós vamos chamar de solvente. E temos o sal, que nós vamos chamar de soluto. Veja bem, numa solução eu sempre tenho solvente e soluto. No caso de água com sal, o solvente dissolve o soluto, ou seja, a água dissolve o sal. Ou você pode pensar assim, o sal, que é o soluto, é dissolvido no solvente água, beleza? Não existe só o solvente água, tem vários solventes que a gente pode estudar. Mas é bem verdade que na maioria dos exercícios que a gente vai ver, o solvente será água, tá bom? E esse sal que eu coloquei aqui, de exemplo, é o sal de cozinha, por exemplo, o NaCl, que a gente conhece. Mas poderia ser um outro sal, qualquer tipo de sal, certo? Poderia ser um ácido, poderia ser uma base, né? Um ácido como o HCl, uma base como NaOH, tá? O fato é que sempre que eu for ter uma solução, eu vou ter um solvente e um soluto, ok? E isso vai nos dar uma direção sobre a concentração das soluções, ok? Que é nosso próximo item de revisão, olha aí. Será que você lembra de concentração de soluções? Vamos dar uma lembradinha? Olha só,
O próprio nome já diz, né? Vamos pensar o que pode ser concentração. Imagine que você você comprou um pacotinho de suco em pó. Você já deve ter visto que vende no supermercado. Se você coloca um pacote inteiro daquele suco em pó, que é para fazer 2 litros de suco, se você coloca o pacotinho todo num copo d'água, esse suco vai ficar muito concentrado ou pouco concentrado? E aí? Vai ficar muito concentrado, né? Você colocou muito soluto para um pequeno volume de solução preparada. Tem muito soluto ali, correto? Agora, se você coloca uma pitada desse pozinho do suco, só uma pitada, no copo d'água, você está fazendo um suco muito concentrado ou pouco concentrado? Você está fazendo um suco pouco concentrado, né? Porque você colocou pouco soluto para uma quantidade grande em relação a essa quantidade de soluto de solução preparada, tá? Então, concentração tem a ver com isso. Concentração tem a ver com a quantidade de soluto que você tem na sua solução em relação ao volume total da solução, tá? Então, eu vou colocar de modo bem genérico aqui do lado, tá? Assim, ó. Concentração, modo bem genérico, vai ser igual a quantidade de soluto dividido pelo volume de solução preparada, certo? Isso é de modo bem genérico, ok? Existe, né, concentração que tem a ver com a quantidade de soluto por quantidade de solvente, mas não é o nosso foco aqui. Tem concentração que é massa por massa, massa de soluto por massa de solução, volume de soluto por volume de solução. Tem vários tipos de cálculo de concentração que a gente pode fazer. Tem vários tipos. Mas nós aqui, na aula de mistura de soluções, vamos dar um foco em 2 formas de calcular a concentração, beleza? 2 formas. E quais são essas 2 formas de calcular a concentração que a gente vai dar um foco aqui? A primeira é a chamada concentração comum. Concentração comum. A gente usa geralmente que é a concentração em grama por litro. E a gente usa normalmente a letra C para representar. Como que seria a concentração, como que a gente expressaria a concentração em grama por litro ou concentração comum? A gente expressaria assim, ó. Aliás, eu vou colocar assim primeiro. Isso aqui é um número 1 dividido por volume Vamos entender o que é isso daqui? Olha só, toda vez que tiver o númerozinho 1 no pé da sua variável, você vai entender que é dissoluto. Então aqui a gente está falando de massa dissoluto
em gramas, dividido pelo... Toda vez que não tiver nenhum númerozinho, é da solução toda. Então, volume de solução pronta, preparada, em litros, certo? Esta é a primeira concentração que nós vamos dar um foco nesse estudo aqui. Concentração comum. Qual é a outra concentração que a gente vai estudar aqui para mistura de soluções, que a gente vai lembrar? A gente vai estudar a molaridade. O que é a molaridade? Ou concentração molar, certo? Nossa, que risco é esse? Concentração molar ou molaridade é uma concentração que é dada em mols por litro. Agora, como você já sabe, ó, quantidade de soluto, então eu uso o símbolo da molaridade, um M com a perna grande aqui, tá? Número, isso é um N de nada, número de mols do soluto, olha, número 1, número de mols do soluto dado em mols, dividido pelo volume da solução, não tem nada aí, em litros, certo? Então, isso daqui significa o quê? Número de mols. Eu não gosto de colocar esse S. Tem hora que me dá vontade, mas não é legal. Número de mols de soluto. Número de mols de soluto, né? E aqui embaixo é o quê? Volume de solução preparada, né? Aqui em mols e aqui em litros. Então, volume de solução. Número de mols do soluto pelo volume de solução em litros, tá? A gente vai dar atenção especial, vai dar um foco nessas duas formas de calcular a concentração, que é concentração comum e molaridade, tá bom? Essa unidade mol por litro aqui, muitas vezes ela é expressa em molar. Por exemplo, uma solução dita de concentração 2 mols por litro, a gente pode dizer que ela tem concentração 2 molar. Ou vai ser expressado assim, ó, 2M maiúsculo, 2 molar. É a mesma coisa que 2 mols por litro, tá bom? Quer dizer o quê? O número de mols de soluto em relação ao volume de solução em litros. Beleza? Então eu espero que vocês tenham lembrado aí, né, essas duas formas de calcular a concentração. Aqui elas serão muito importantes para a gente. Tá bom? Então vamos lá. E será que você lembra, né, como que acontece uma reação de neutralização ácido-base? Porque esse tipo de reação aqui, ó, ácido-base, se chama reação de neutralização, né?
Você lembra? Você lembra o que é um ácido? Você lembra o que é uma base? Por que a gente está revisando isso? Porque na mistura de soluções com solutos diferentes que reagem entre si, basicamente a gente vai ter ali uma solução ácida reagindo com uma solução básica. Tá? Então a gente precisa lembrar o que é um ácido, o que é uma base e como é que essa turma reage. Tá bom? Então olha só. Eu vou colocar aqui exemplo de ácido. Então o que é um ácido? Olha, temos muita coisa para falar de ácido, mas eu vou colocar só exemplos, tá? Olha alguns exemplos de ácidos, tá? Para você lembrar o que é um ácido. Isso aí tudo é ácido. Então você já reparou que nesse contexto aqui, quando a fórmula começa com H, você tem um ácido. Beleza? Só para alinhar as ideias. E uma base? Vamos colocar aqui, ó. O que seria uma base? Vou colocar algumas aqui. NaOH, CaOH2, AlOH3, certo? O que você repara aqui? Quando a sua fórmula terminou com OH, ela é uma base. Terminou com o OH, beleza? Só para a gente contextualizar aqui, tá? Então vamos junto. Agora, e uma reação ácido-base? Esse traço não, eu não sou bom de traço, hein? Então vamos lá. E uma reação ácido-base? Eu vou colocar aqui o exemplo 1. Exemplo 1. Vamos colocar aqui HCl reagindo com NaOH. Beleza? Isso daqui é um ácido e isso daqui é uma base. Então, um ácido reagindo com uma base. Eu não sei se você lembra, mas sempre que um ácido reage com uma base, forma sal mais água. A água, eu já sei a fórmula, né? H2O. Mas vamos entender como é que a água foi formada? Olha só. O hidrogênio do ácido, preste atenção, o hidrogênio do ácido se juntou com o OH da base, formando uma H2O. Beleza? Um H com OH dá um H2O. Agora, o cátion da base, que é o Na, se junta com o ânion do ácido, que é o Cl, para formar o sal, NaCl. Deixa eu chegar ele um pouquinho para cá. NaCl, certo? E também vai formar um NaCl. Então, um HCl se juntou com um NaOH. Como que eu sei que foi 1 para 1? É muito importante a gente reparar esse número que vem à frente do ácido e da base. Tá? Por quê? Porque, olha só, a proporção na qual eles vão reagir é uma coisa que a gente vai utilizar nos cálculos aí de mistura de soluções. Foi 1 para 1 por quê? Quando você pega o ácido aqui, lembre-se que todas essas substâncias estão dissolvidas na água. Todas são aquosas, são soluções aquosas.
Então eu tenho, por exemplo, o HCl, que é aquoso, vem um aquezinho do lado, eu tenho o NaOH, que é aquoso, certo? Todas essas substâncias são, na verdade, aquosas, ou seja, dissolvidas na água. É dissolvido na água que elas reagem, tá? O sal de cozinha está dissolvido na água e a água, não preciso colocar que água é água. Agora, o HCl, o ácido HCl dissolvido na água, ele ioniza. Ele vira H+ e Cl-. E o NaOH, quando dissolvido na água, ele vira Na+ e OH-. Correto? Para formar cada H2O, a proporção é o quê? 1H+ para 1OH-. Tá? Então se liga nisso daí. 1H+ para 1OH-. Então eu tenho que observar se a proporção de H+ e de OH- está 1 para 1. Se não tiver, eu preciso ajustar o coeficiente estequiométrico bem aqui, ó. Ou aqui, ou aqui. Vamos ver um exemplo disso acontecendo? Vamos lá, no exemplo 2. Ó, vou colocar aqui, ó. H2SO4 com o mesmo NaOH, né? Todos são aquosos. Formando sal e água. Este é o ácido, esta é a base, né? Agora a gente precisa ver o seguinte. Já sei que vai formar água, muito bem, H2O. Agora, quantas, né? Qual é o coeficiente estequiométrico aqui da água? Aí eu vou ter que ver aqui o número de hidrogênios e o número de hidroxilas aqui de OHs para ver qual é a proporção aqui, tá? Então, olha só, ionizando esse ácido aqui na água, veja que eu tenho 2 hidrogênios, tá? Então, isso ionizado vai ficar assim, ó, 2H+, certo? E o ânion, que é o restante, o cátion foi o H+, o cátion liberado pelo ácido é sempre o H+, e o ânion é o SO4, correto? O SO4. Só que, qual é a carga da SO4? Veja bem, a soma das cargas tem que dar zero. Então, se eu tenho duas cargas positivas, para zerar o SO4 eu tenho que ter carga 2-. Tá? Quando eu dissocio a base, eu vejo que eu tenho Na+ e um OH-. Olha lá. Então eu vou dar atenção aqui no OH para ver a formação de água. Perceba que eu tenho 2H+, 2H+, e um OH-. Está desbalanceado, porque o que a gente combinou? Que para formar H2O tem que ter um H+ para um OH-. E como que eu faço para a coisa ficar certa e balanceada? Eu tenho que colocar o número 2 na frente da fórmula do NaOH. Olha ele aqui, ó, que eu coloquei, ó, com efeito sonoro e tudo. Então, olha só, eu preciso disso, porque assim eu terei não um Na+, e sim 2Na+, não um OH-, e sim 2 OH-, que eu vou ter que escrever de novo aqui, senão não vai caber. 2 OH-.
certo? Agora sim está na proporção correta. Então veja que eu preciso ficar atento ao número de hidrogênios e ao número de hidroxilas. Se fosse 2 hidroxilas aqui na fórmula e 1 hidrogênio, eu ia ter que colocar o 2 aqui na frente. Tá? E isso vai me dar a proporção. Né? Agora vamos lá. 2H+, se juntando com 2OH-, vai dar 2 o quê? 2H2O. Beleza? 2Na+, se juntando com SO4, com 1SO4 2-, ó, vai zerar as cargas certinho, olha. 2Na+, se juntando com SO4 2-, vai dar Na2, que são 2, né? SO4, 1SO4. Esse é o sal formado. Beleza? Então, perceba que na primeira equação, lá no exemplo 1, a proporção de ácido e base, a proporção de ácido para base era de 1 para 1. E agora no exemplo 2 é de 2, aliás, é de 1 para 2. 1 de ácido, 1 mol de ácido consegue neutralizar 2 mols de base. Né? Ou então eu posso pensar assim, eu preciso de 2 mols de base para neutralizar 1 mol de ácido. Né? Você pode pensar assim também. Ok? Para neutralizar completamente. Então aqui o coeficiente é 1 e aqui o coeficiente é 1 também. Beleza? Isso é uma reação ácido-base, pessoal. Espero que vocês tenham lembrado aí como que as coisas acontecem. Agora sim a gente pode ir para uma mistura de soluções com solutos diferentes que reagem diretamente com um exemplo prático para a gente ver uma questão. Tudo bem? Olha só, misturam-se para reagir 1 litro de solução 2 molar de NaOH. Então veja que é esse frasco bem aqui, ó. Isso daqui que nós estamos lendo está relacionado ao frasco 1, correto? Qual é o frasco 1, professor? Esse aqui, ó. 1. O que eu tenho aqui? 1 litro, olha, o volume de 1 litro, o volume da base, isso é uma base, né? NaOH é uma base, tá? 1 litro de base, de solução aquosa de NaOH, NaOH misturado com água, tá? 2 molar. O que significa uma solução 2 molar? 2Mzão, lembra que eu falei? Volta aí no slide. 2 molar significa molaridade ou concentração molar igual a 2 mols por litro. Beleza? De NaOH. Tá aqui, ó. Molaridade da base 2 molar, 2 mols por litro. Esse frasco foi misturado com o quê? Com 0,5 litros, meio litro, de uma solução 4 molar de HCl. Então isso daqui é o frasco 2. Frasco 2. Então você está misturando uma solução na outra. Correto? Você pegou esse frasco aí, né? E ó, misturou. Com meio litro de solução 4 molar. O que significa esse 4 molar? Significa que a molaridade do HCl, da solução de HCl, é igual a 4 mols por litro. Ok? Beleza. Agora tá aqui, ó. Volume de ácido, meio litro, de concentração 4 molar ou 4 mols por litro. Letra A. A solução final, após a mistura, será ácida, básica ou neutra? Será que isso daqui, ó, essa mistura
temperatura, você colocou os dois juntos. Será que vai estar ácida básica ou neutra? Essa é a pergunta. Bom, vamos entender. Se você colocar mais ácido do que base em termos da proporção que elas devem reagir, se você colocar mais ácido do que base, vai formar uma solução, vai ficar ácida, porque vai ficar sobrando ácido. Se você colocar mais base do que ácido, vai ficar sobrando base. E a solução fica básica. Se você colocar na quantidade exata, estequiométrica prevista pela equação, na proporção correta dos dois, a solução fica neutra, porque todo o ácido vai neutralizar toda a base e vice-versa. Resta saber qual é a proporção e quantos mols eu tenho de cada um. Primeiro passo é escrever a equação balanceada da reação ácido-base. Então, qual que é o ácido? O ácido é o HCl. Eu venho aqui, HCl. Qual que é? Poxa, ficou muito colado aqui. Vem para cá, HCl. Qual que é a base? NaOH. Se isso reage, o H junta com o OH e forma H2O. O Na junta com Cl e forma NaCl. É aquele primeiro exemplo que a gente viu ali atrás, no slide anterior. Se quiser dar uma olhadinha ali. Agora, repare que eu tenho um H e para reagir com um OH. Então, para formar água, a proporção é essa mesmo. Um H para um OH. Então, está na proporção correta. Logo, a cada 1 mol de HCl, eu consigo neutralizar exatamente 1 mol de NaOH e formar 1 mol de NaCl e 1 mol de água. Então, é 1 para 1 mesmo. Tá? Se eu coloco 1 mol de HCl, para neutralizar completamente a solução ficar neutra, eu preciso ter 1 mol de NaOH. Agora, se por um acaso eu coloco 2 mol de HCl e 1 de NaOH, aí está desproporcional, aí tem mais ácido do que base, a solução fica ácida. E se eu colocar 2 mols de base e 1 mol de ácido, aí ficou desproporcional, aí tem mais base do que ácido, a solução vai ficar básica. Tá? Agora a gente só precisa saber quantos mols de base que a gente tem aqui, para ver, e ver também quantos mols de ácido a gente tem aqui, tá? Para a gente poder ver se está na proporção correta lá, se está 1 para 1 mesmo. Como que eu descubro isso? Usando aquela formulinha de concentração que eu coloquei lá na revisão de concentração. E nesse caso aqui é o da molaridade, é aquela formulinha da direita, tá? Então, qual que é aquela formulinha? Olha só, molaridade é igual número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, a gente quer saber, sabe o quê? O número de mols de base, o número de mols da base. Então, eu quero saber isso aqui, ó, eu vou isolar o número de mols do soluto. Então, multiplicando cruzado, número de mols do soluto vai ser igual a molaridade vezes o volume. É isso aqui que eu vou usar. Então eu venho aqui, número de mols da base. Molaridade. Qual que é a molaridade? Ó, é molaridade vezes o volume. Então, número de mols da base é igual. Qual é a molaridade? 2 mols por litro. 2 molar. Vezes, qual é o volume? 1 litro. Cortei litro com litro. Número de mols da base é igual a 2 mols. Certo? Então, veja bem, ó, foi utilizado 2 mols de base. Dentro dessa solução tem 2 mols de base. Agora, quantos mols de ácido tem ali dentro? Eu vou usar aquela mesma formulinha ali, ó, que a gente fez. Ó,
número de mols de ácido é igual a molaridade vezes o volume. Número de mols de ácido é igual. Molaridade está aqui, ó, 4 mols por litro, que é 4 molar ali, 4 mols por litro, vezes qual o volume? 0,5 litros. Cortei litro com litro, número de mols é 4 vezes 0,5, vai dar 2 mols. Então, o número de mols de ácido é 2 mols também. Aí eu venho e coloco aqui, ó. Agora dá uma olhadinha, vê se está na proporção correta. Está na proporção, porque 1 para 1 é a mesma coisa que 2 para 2, que é a mesma coisa que 3 para 3, ou seja, o número de mols tem que ser igual, de ácido e base. Se está igual, sabe o que significa isso? Significa que está em quantidade estequiométrica. E o que significa estar em quantidade estequiométrica? Significa que eles vão reagir completamente e não vai sobrar nenhum reagente. Não vai sobrar nem ácido nem base. Se não vai sobrar nem ácido nem base, a solução vai ficar neutra. Então, aqui onde está a interrogação, a gente tem uma solução neutra. Não vai ser nem ácida nem básica. Tá? Então, a resposta correta é neutra. Né? E a letra A está resolvida, agora vamos resolver a letra B. Calcule a concentração molar da solução final em relação ao sal formado. Então, ele quer saber a concentração molar, a molaridade da solução final, que é essa daqui, em relação ao sal formado. Ele quer saber a molaridade do NaCl. Qual a molaridade do NaCl nessa solução? Por quê? Porque pensa comigo, reagiu HCl com NaOH e formou quem? Formou NaCl, né? Agora vamos lá, olha só, hein? A proporção original é 1 para 1 para 1 para 1. Se eu utilizei 2 mols de HCl e 2 mols de NaOH, eu vou formar também 2 mols de NaCl e 2 mols de água. Tá? Então, dentro dessa solução, eu tenho 2 mols de NaCl. Agora eu te pergunto, qual é o volume total dessa solução? Qual é o volume total dessa solução? Fala para mim. Você colocou 1 litro de uma solução com meio litro de outra. Qual o volume total? Olha aqui, ó. 1,5 litros. 1,5 litro. O que eu vou fazer agora para descobrir a molaridade do NaCl, do sal formado? Fórmula da molaridade, né? Volta no slide anterior, você vai ver a fórmula da molaridade, da concentração molar. Molaridade, aquele do M com a perna grande, ó. Número de mols do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Então, a molaridade do NaCl vai ser igual a número de mols de soluto. Olha aqui, ó. Quantos mols de NaCl tem ali dentro? 2 mols. Volume. Qual é o volume total da solução? 1,5 litros. E aí, quanto vai dar isso? Vamos fazer de cabeça aqui, né? Cabeça é o nome do meu telefone. Vai dar 1,333333. Deu uma dízima. Então a molaridade deu 1,33 mol por litro. Né? Ó, mol dividido por litro vai dar mol dividido por litro. Então a molaridade do NaCl é 1,333. Beleza?
E aí, gente? Tranquilo? Qualquer dúvida, sabe? Segue lá, manda uma perguntinha, beleza? Agora, queria mostrar para vocês só um conceito aqui de titulação. Sabe o que é titulação? É um procedimento de laboratório que a gente faz para descobrir a concentração de uma solução. Imagina que você tem um frasco no laboratório que tem só a fórmula lá, é um ácido, mas não tem a concentração. Tem como descobrir? Tem. Usando uma base com concentração conhecida. Tá? Esse procedimento de laboratório, que serve para descobrir a concentração ou de um ácido ou de uma base, é uma reação, é uma mistura de soluções com solutos diferentes que reagem entre si, igual a gente tem falado aí. Né? E usa esses equipamentos e vidrarias aqui. Ó. Por exemplo, usa esse tubo de vidro, aqui, ó, esse tubo de vidro graduado, ou seja, tem marcação de volume, tem uma torneirinha aqui embaixo, que se chama bureta, usa o suporte universal, usa um frasquinho que é bom para agitar as coisas, que é o Erlenmeyer, que está aqui no fundo, usa um indicador ácido base, certo? E aí, como é que a gente faz a titulação? Olha só, se você quer saber, por exemplo, aqui, imagina que tem uma solução, ó, aqui imagina que tem uma solução de HCl, cuja molaridade seja uma dúvida, né? Então, o que você faz? Você coloca um indicador ácido base, que é uma substância que muda de cor quando muda o pH, né? E um indicador interessante para isso seria a fenolftaleína. Tá? A fenolftaleína ela é incolor quando coloca ela na substância ácida, que é o caso. Então você colocou o indicador aqui no ácido HCl e ficou incolor. O HCl é esse que está aqui dentro do Erlenmeyer que você quer saber a concentração. E dentro da bureta você vai preencher com uma solução básica, de concentração conhecida. De concentração. Concentração conhecida. Certo? E aí você vai zerar a bureta, o zero dela é aqui em cima. Você vai zerar a bureta. Você vem na torneirinha, você vai vir na torneirinha e vai abrir a torneirinha. Abrindo a torneirinha, lentamente para a base. Então, aqui na bureta tem base. E aqui no Erlenmeyer tem ácido. Você vai abrir a bureta para que a base pingue dentro da solução ácida. O que vai acontecer? A base que está caindo vai reagir com o ácido que está ali dentro. E vai consumindo o ácido. À medida que vai cair na base, vai acabando o ácido, porque vai reagindo, vai formando sal e água. E aí vai chegar um momento que o ácido todo vai acabar. Na hora que ele acabar, a primeira gota de base que cair vai fazer a solução ficar rosa, porque o indicador fenolftaleína é assim, ele é incolor quando está a solução ácida, mas quando cai uma gotinha de base, acabou o ácido, caiu uma primeira gotinha de base, ele já fica rosa. E aí você fecha a torneira, certo? E aí, por isso que tem que abrir a torneira de uma forma que pingue muito lentamente, uma gota, outra gota, para dar tempo de você ver a viragem do indicador que a gente fala, que é a mudança de cor. Na hora que mudou de cor, você fechou a torneira. Veja, olha aqui, volume final. Veja que a bureta estava toda cheia, o líquido, a solução básica foi descendo até esse ponto aqui. Ó. Você vai anotar qual foi o volume total gasto de solução básica. Então, com esse volume de solução básica, né, você
consegue, com o volume e com a concentração da base, sabendo qual foi o volume de ácido que estava aqui dentro, você consegue descobrir qual é a concentração do ácido. Tá? Vai ter exercício na próxima aula, na próxima videoaula aí que chega daqui a pouquinho, que vai estar aí para vocês. Você vai ver exercício de titulação que a gente vai fazer junto e vai ver como que a gente calcula usando esse volume de base que foi gasto, usando a concentração da base e usando o volume de ácido que você tinha lá no Erlenmeyer. Com essas informações você consegue encontrar a molaridade. E isso a gente vai aprender então na nossa próxima videoaula. Beleza? Então, pessoal, é hora de dar tchau. Obrigado aí pela participação na aula. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos aí de química e dá um likezinho se você gostou aí, beleza? Beijo, valeu e fui!